Seja bem-vindo ao nosso culto online, todo sábado às 19 horas, no Ministério da Juventude da Igreja Batista do Barro Preto, todos os jovens, adolescentes, mas também você, que é o nosso convidado, aquele que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Mesmo separados, estamos todos juntos, unidos em Cristo, para adorá-lo. E para tal, eu gostaria de convidar a cada um de vocês e a todos aqui que fechassem seus olhos e vamos falar com Deus. Esse nosso Deus maravilhoso, Deus Criador, que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Pai Santo, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E aonde há 2 ou 3 reunidos, ó Pai, em Teu nome, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o Senhor se faz presente neste lugar. E não é porque estamos com a maioria dos nossos irmãos e irmãs, amigos, colegas, nesse distanciamento, ó Pai, social, que o Senhor não se faz presente em nossas vidas. E a nossa súplica, a nossa oração neste momento, é que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um de nós aqui, para prestar esse culto ao Senhor, mas também sobre a vida de cada um dos nossos jovens, adolescentes, as nossas famílias, ó Pai, esses que nos assistem agora, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles também. Nós somos dependentes do Senhor até mesmo para cultuá-lo. Por isso, ó Deus, dirige agora cada cântico, cada louvor, cada oração, tudo aquilo que fizemos aqui, ó Pai, agora, neste tempo, seja para honra e glória do Senhor e para edificação de vidas. É essa a nossa súplica, essa a nossa oração, ó Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.
Deus. Nós vamos proceder agora com a leitura bíblica que está em João 14, 1-4. Amém. Obrigado, Rodrigo. Vamos ler então João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, é Jesus dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Alguns podem dizer que eu sou meio maluco, mas eu estou doidinho que Jesus volte. Estou mesmo, querendo que Jesus volte logo. Alguns estão querendo casar, estou sabendo, primeiro, mas tudo bem. Jesus voltando é a melhor coisa que vai acontecer para a humanidade. Bom, pelo menos para aqueles que creem. Então, que você também tenha essa fé, essa esperança, e não perca isso, porque Jesus está dizendo, não turbe o vosso coração. Não fique angustiado. Ele voltará. Através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti. Para ti, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte. Amor em ação, esperança e a canção dos que choram és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Nós, teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. As obras mostrem o mover da tua mão, como o sol que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz, que pode esconder uma casa sobre um monte.
Muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui hoje, Deus, e podemos adorar o Teu nome, Senhor, de forma livre, Senhor, de forma espontânea. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de fazer parte do livro da vida, Senhor. O Senhor já colocou os nossos nomes no livro que nos dá a possibilidade, Deus, de termos a vida eterna, Senhor, pela aceitação do Teu sacrifício, Senhor. Ó Deus, não deixe que fiquemos nervosos, ansiosos. Todos nós estamos numa situação muito complicada, Deus, mas o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Que saibamos que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Deus. E o Senhor cuida de nós em todo momento. O Senhor não nos esqueceu, não nos deixou, Deus. E não nos deixa jamais, Senhor. Que o Senhor esteja nos lares de cada um aqui, Deus, de cada um que nos assiste, Senhor. Usa a vida do Wallace, Senhor, e fala com poder. Em nome de Jesus que oramos, amém. Muito bem. Venha sobre nós o seu reino. E é isso que nós queremos. Todos os dias. Essa é a nossa expectativa, que o reino dele esteja sobre nós. A verdade dele, a vida dele, de Jesus Cristo, esteja sobre nós. Galera, eu queria conversar com vocês nessa noite sobre algo que aconteceu comigo uns dias atrás, num diálogo meu com Deus, nas madrugadas, que eu gosto, eu já durmo cedo para acordar cedo, tenho esse costume. E de madrugada, fazendo meu diálogo com Deus, a minha devocional, nesse dia eu comecei falando, né, orando. Geralmente, às vezes eu gosto de ouvir a voz de Deus, mas nesse dia eu comecei falando. E falei nas minhas orações ali, fui falando. Mas na vez de ouvir a Deus, de ter a leitura bíblica, eu comecei a ficar meio sonolento. E na primeira parte do texto ali que eu estava lendo, eu já comecei a cochilar. Fui dando aqueles cochilos cada vez mais longos. Foi então que, de repente, num sobressalto assim, eu acordei, é como se o Espírito Santo estivesse me balançando, falando, acorda aí. E lá no secreto do meu coração, era como se eu estivesse ouvindo assim, basta, a hora chegou. Eu senti um temor enorme no meu coração. E assim, a minha mente, o meu coração foi imediatamente as palavras de Jesus ali, quando ele estava com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, no jardim ali do Getsêmani, e os discípulos estavam com ele pedia que os discípulos orassem, né, vigiar e orar, para que não entreis em tentação, e ele se afastava um pouco para orar, e aí, isso está lá descrito, um pouquinho antes dele ser preso, ali em Marcos, capítulo 14, no verso 41. E lá dizia assim, quando voltou pela terceira vez, Jesus lhe disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. A minha mente, meu coração, nesse dia da minha devocional, foi para esse texto, né? E eu fiquei meio envergonhado, eu fiquei ouvindo meus pensamentos, querendo ali pedir perdão, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. E a minha vergonha era como eu, sendo igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, podia ficar ali cochilando daquele jeito, num momento tão importante, depois que eu tinha falado tanta coisa com Deus, a hora que eu poderia ouvi-lo, eu fiquei tão sonolento, fiquei com vergonha daquilo tudo, ainda mais pela situação, tudo que a gente está vivendo, e com Jesus nos dando vários alertas. E aí, por isso, pessoal, jovens e adolescentes, aqueles que nos assistem, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da atenção. Uma atenção que a gente deve ter nesses dias. A gente cantou aqui, através dos cânticos aqui, da questão de
Jesus voltando. A gente falou no texto também lá de João 14 sobre essa questão que ele prometendo que ia voltar. Então vamos conversar um pouquinho dessa questão da atenção para essas coisas, de estarmos preparados, precisando estar em prontidão ao que Deus tem nos alertado. Vejamos então a parábola chamada das 10 virgens, ali em Mateus capítulo 25, com todos os alertas que Jesus tem nos dado aqui. Ele vem falando de várias parábolas com relação aos últimos tempos, aquilo que ia acontecer no futuro. E ele traz um alerta muito forte em quase todas elas, mas eu quero ler Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, parábola das 10 virgens. E diz assim, nessa versão que eu estou lendo aqui, a Nova Almeida atualizada: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes, nessa versão, na outra fala de outra forma. Eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, verso 3, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Verso 5, importante, esse verso 5. E como o noivo estava demorando, todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Aí o verso 7 vai falando: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Verso 11. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, verso 13, Jesus dizendo: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Pai, suplicamos, ó Deus, para que neste momento, nesta hora, Pai, que o Senhor faça em cada coração o ouvir a sua voz, a voz do teu Santo Espírito, para que tudo que for conversado aqui hoje, ó Deus, seja para edificação de vidas. É a nossa súplica, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O alerta aqui, galera, é para uma prontidão. Devemos estar prontos. E aí eu pergunto: estamos prontos para o que está por vir? Ninguém estava pronto para essa tal de Covid-19. E eu pergunto: para o que está por vir, está todo mundo pronto? Estamos preparados para um encontro com Jesus? O alerta, ele está alinhado com o verso 44 do capítulo anterior aí, o verso do capítulo 24. O capítulo 24, verso 44, fala assim: por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E aí a gente fica perguntando aqui. Quando eu fiquei pensando nessas coisas, e aí quando começa a falar dessas coisas, minha mente fica tentada a ficar comparando esse tipo de reflexão, essas coisas aqui que
Jesus está nos alertando com aqueles discursos, sabe, daquelas pessoas que nós taxamos como fanáticos, aqueles que sobem aí num banco de praça, sei lá, no centro da cidade, pega aquele megafone, começa a gritar ou falar, né, bem alto para as pessoas ali em praça pública, dizendo: pecadores, ou bando de pecadores, vocês vão para o inferno. Eu fico tentado, quando eu começo a ler isso aqui, quero falar dessas coisas, fico tentado aí a ficar comparando isso. Eu não gostaria que ninguém entendesse que é desse jeito, mesmo porque eu já vivi tempo suficiente para ver algumas pessoas aí no passado taxando ou colocando ali ano, mês, dia, até hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo ou do mundo acabar. Eu não quero passar por isso aqui não, mas tem uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado e colocou no meu coração há algum tempo. Todos os profetas antes de Cristo e mesmo depois de Cristo, os nossos irmãos ali, o próprio Cristo e todos os apóstolos, as pessoas que viveram depois de Cristo, ou antes de nós, todas essas pessoas também foram taxados como pessoas loucas, ou fanáticos, ou terroristas, aquelas pessoas que ficam pregando certas coisas aí. Assim, taxados como fanáticos, pessimistas. Os profetas foram usados por Deus para avisar, para alertar a todos. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar isso. Eles profetizavam sobre coisas que iriam acontecer, coisas que Deus colocava no coração deles, coisas do futuro para a época de cada um deles. Mas hoje, parece que tanto o mundo como grande parte daqueles que dizem crer em Deus, parecem que não estão dando o devido valor aos alertas para aquilo que está por vir. Parece que preferimos taxar tudo isso como fanatismo, terrorismo ou alguma coisa assim. Eu já disse que não quero ficar aqui parecendo aqui nenhum louco, e por isso quero deixar até claro que, pessoalmente, acredito que tem algumas coisas ainda que a Bíblia nos orienta, que devem acontecer antes daquele dia, aquele grande dia que Jesus irá voltar. E coisas que Jesus também deixou para a gente, na palavra dele, como alerta. E se vocês quiserem depois estudar, meditar nessa palavra, podem ler aí Mateus 24, do verso 3 ao verso 14 ali, no capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 aqui de Lucas também. Podem verificar que vai ter muitos alertas lá, coisas assim que Jesus falava, a hora, o dia, a hora, ninguém sabe, mas preste atenção nessas coisas. Então, depois vocês dão uma verificada lá. Mas, independente de fazer qualquer cenário aqui apocalíptico, vejamos o cenário atual. Vamos para o nosso cenário atual agora. Este que estamos vivendo. O que essa pandemia está mostrando para cada um de vocês? Para cada um de nós? Será que ela está falando algo ao coração de vocês? Para mim, mostra, olha só, para mim, mostra que vai vir outras por aí. Seja por um modo que parece ser algo próprio da natureza, se esse foi, eu não sei, esse vírus, ou também pode vir de forma planejada, manipulada, para servir, talvez, como um exemplo que eu dou aqui, como um ataque terrorista, por exemplo. Mas o certo é que muito mais vidas perecerão. Então, por mais que a volta de Cristo demore, se demorar 1000 anos ainda, não sei. A única coisa que eu sei é que a maioria de nós aqui que estamos aqui hoje, ouvindo isso, talvez a gente não tenha nem 100 anos de vida, assim, sendo muito otimista, para alguns aí, os mais novos, né? E se chegar o dia de encontrar com Cristo, seja pelo motivo que for, por morte natural, por guerra, catástrofe, peste, doença,
ou seja, por aquele dia maravilhoso, aquele evento maravilhoso, que todo olho verá Jesus vindo nas nuvens, a pergunta que eu faço é: estamos prontos para um encontro com Ele? Estamos preparados para encontrar com o Senhor dos céus e da terra? O Espírito Santo trouxe ao meu coração um inquietante cenário de que, por causa da demora do noivo, como a gente leu aqui, as virgens adormeceram, mas ele chegou. Ele chegou. Então, eu fiquei inquieto aqui com o seguinte: Cristo parece demorar a voltar para nosso cenário hoje. Ele parece que está demorando a voltar. Mas quando ele chegar, como eu estarei? Como você estará? Como nós estaremos? Com qual parte dessas 10 virgens nós estaremos? Estaremos com as que estão preparadas ou com as que não estão preparadas? Isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e acho importante, porque às vezes a gente fica na nossa rotina, como crentes, como cristãos. A gente fica numa rotina e às vezes a gente perde um pouco daquilo que está acontecendo. Com toda sinceridade, depois que veio essa pandemia aí, que a gente viu que tudo parou, é que a gente entende que podem acontecer coisas que o mundo inteiro precisa parar e colocar os seus olhos no autor da vida. Vamos conversar aqui nesse estudo, foi uma introdução, mas esse primeiro ponto, e a gente vai ser bem breve aqui, esse ponto, a demora, o que eu entendo dessa demora? A demora não é para provocar desatenção, mas para abençoar vidas. Sabe por que eu penso nisso? O verso 5 diz assim, que o noivo estava demorando e todas as virgens adormeceram. Mas olha o que o Espírito Santo explica sobre a questão da demora por meio do apóstolo Pedro. Vamos lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, o capítulo 3 todo vai te dar muita instrução sobre a vinda do Senhor e como esperar o Senhor, como se preparar para essa volta do Senhor. Mas vamos ler aqui, para a questão dessa demora, o verso 9 e o verso 10. Olha o que está escrito. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Verso 9. Mesmo que alguns pensam que isso está demorando, Deus está deixando essa demora, ou está permitindo essa demora, porque Ele é paciente com todos nós, querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nos versos 3 e 4, fala de algo que a gente tem vivido aí. Alguns jovens e adolescentes têm conversado isso comigo. Olha o verso 3 e 4, Deus nos alerta aí para a zombaria, aqueles que zombam dessa volta de Cristo. No capítulo 3 da segunda carta de Pedro, o verso 3. Antes de tudo, saibam, olha só, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? Porque desde que os pais morreram, ou os nossos antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. São pessoas que zombam dessa volta de Cristo. Na sua palavra, na palavra de Deus, né, que promete que Jesus iria voltar. O que deixa claro aqui nesse texto para mim, no verso 3 e no verso 4, no início do verso 3, quando que isso aconteceria?
Pedro, ele alinha essa palavra com o que Paulo também já disse em suas cartas, que nos últimos dias, virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da vinda do Cristo? Gente, nos últimos dias, ou seja, quando aquele dia estiver chegando, estiver aproximando. E a gente quer ir já para um segundo ponto. Mesmo que esteja demorando, creiam, acontecerá. E para quem não está preparado, aí será um dia terrível. É um dia glorioso para aqueles que estão preparados. Mas para quem não está, será um dia terrível. E o verso 6, lá de Mateus, capítulo 25, traz o que acontecerá no cumprimento da promessa da volta de Cristo. Mateus, capítulo 25, né? O verso 6 diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Isso me inquieta. Me inquieta, e eu vou dizer por quê. Em relação a este rebanho do Senhor, a qual Ele colocou sob a minha responsabilidade. Os dias são maus, mas muita gente não pensa assim. Tem acontecido muita coisa que costuma ou quer, de todas as maneiras, fazer que a gente esqueça dessa palavra, daquilo que está escrito aqui. E, às vezes, eu fico muito entristecido nas minhas orações, começo a chorar diante de Deus, quando eu lembro de algumas pessoas que alguns de nós aqui conhecemos, que confessavam Jesus Cristo no tempo da infância dessas pessoas, conviveram conosco nas igrejas, e hoje eles zombam de Cristo Jesus e, consequentemente, da sua volta. Isso me deixa inquieto porque a Bíblia está dizendo que à meia-noite, a questão da meia-noite nesse verso aqui ecoa em outros textos e até mesmo com o próprio verso 13 aí desse texto, que diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. À meia-noite, num horário que, para aquela época, era um horário que está todo mundo dormindo mesmo. As 10 virgens estavam dormindo, tanto as preparadas como as não preparadas. Estavam dormindo, mas um horário, um tempo, um dia que ninguém estiver esperando. Vai se ouvir um grito. Eis o noivo. E eu fico pensando aqui, se esse grito aí não é a trombeta, né? Deve ser a trombeta. E todo mundo vai ver, todo olho verá que Jesus vai estar voltando. Então, vigiem, fiquem alerta, se preparem, estejam atentos ao que está acontecendo. Não devemos ficar bitolados com a questão do dia e a hora. Isso a Bíblia já está descartando, pois não há como saber. Só atentem de que Ele chegará. Ele vai vir quando menos se espera. Porque o que interessa aqui, porque da forma que estivermos, acordados ou dormindo, tenho a certeza de que ouviremos esse grito, essa trombeta, e aí vai vir, vai demonstrar para a gente que o noivo está chegando. E o importante aqui é a certeza de saber em qual parte desse rebanho você está, eu estou, nós estamos. De qual lado? São duas partes aqui nessa parábola. Uma parte que estava preparada e uma parte que estava despreparada. Talvez falando assim, a gente fica pensando que nós estamos preparados. Eu creio. Todos aqui, comigo aqui, também têm essa certeza. Talvez a maioria de vocês que estão nos assistindo também tenha essa certeza de que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Mas estamos de fato preparados? Porque, olha só, precisamos entender que não haverá tempo para se preparar quando isso acontecer. Não fique adiando isso para amanhã ou para daqui a pouco. Não haverá tempo. Se aquela trombeta tocar, e eu sou um dos que oro para ela tocar logo. Quando essa trombeta tocar, não haverá tempo. Não vai adiantar ajoelhar e suplicar por perdão, arrepender dos pecados. Não vai ter tempo para isso, não. Quando ela tocar, não. Não dará tempo de reconhecer Jesus como Senhor. Mesmo porque, pelo modo de vida que muitos estão levando, vivendo, já estão afirmando que não creem nele. Eu não estou dizendo aqui sobre conhecê-lo. Conhecer, eu estou quase que afirmando, não vou afirmar assim 100%, que o mundo quase todo já conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, já sabe até quem ele é. Eu estou falando de crer nele. Estou dizendo de crer mesmo, de fato, que ele é o Senhor de nossas vidas. Conhecê-lo, seja você dentro de uma igreja ou numa família cristã, não quer dizer nada. Não seja imprudente e desatento. Aquele que crê nele, presta atenção nisso, aquele que crê nele, observa os seus mandamentos. Você tem vivido como Jesus quer que você vive? 1 João, capítulo 2, verso 6, vai dizer isso. Aquele que o ama deve andar como ele andou. Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Porque nos versos 11 e 12 dessa parábola de Mateus 25, olha o que vai acontecer. Olha o que esses versos revelam. Mais tarde, verso 11, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, elas tiveram que sair para se preparar. Não estavam preparadas ali na hora. E o preparo, a gente estava falando aqui do preparo. Confessar os seus pecados, se arrepender deles. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso tem que ser feito hoje, agora, urgente. Então, lá no verso 11, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu o quê? Em verdade, lhes digo, eu não vos conheço. Eu não as conheço. E isso me faz lembrar de Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia virão a mim e vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? E aí, no verso 23, lá de Mateus 7, Jesus responde. Mateus 7, verso 23. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Galera, antes da conclusão aqui, isso é muito importante. Não basta você conhecer Jesus, ele precisa te conhecer. E ele diz que aquelas pessoas que são ovelhas do pasto dele, que se entregaram aos cuidados dele, essas escutam a voz dele e obedecem. Precisamos estar atentos, porque é importante, e isso já é a conclusão, é importante atentarmos que a parábola fala de pessoas que sabiam que o noivo
viria. O que isso fala ao meu coração? Essas pessoas sabiam que deveriam estar com lamparinas acesas, com óleo ali para deixar as lamparinas acesas, para receber o noivo. O que vem ao meu coração é que Jesus está alertando para a igreja dele. As 10 virgens, a igreja dele. E ele está alertando para o que está se aproximando. E aí eu pergunto, será isso fanatismo? Será que tudo isso que a gente está conversando aqui hoje é terrorismo? Alguns podem pensar que sim. E você tem a palavra aí de Deus para te guiar. É só ler. Só sei que se hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, colocando um incômodo de que você não está preparado para aquele dia. Talvez você que está nos assistindo está com esse incômodo. Será que eu de fato estou preparado para aquele dia? Eu digo a você, você tem a oportunidade de aí, aonde você está, confessar os seus pecados, arrepender e pedir a Jesus que seja o Senhor da sua vida. É um convite que nós, do Ministério da Juventude, está fazendo a cada um de vocês que nos assiste. Se você sente esse incômodo, aí aonde você estiver, dobre os seus joelhos, vai para o secreto do seu quarto, dobre o seu joelho, comece a conversar com o Pai, dizer a Ele daquilo que você tem feito. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Confesse isso a Ele, com arrependimento. Chore diante do Senhor se for necessário. E comece a meditar na palavra, deixe que Ele fale a você, que Ele dite a você. E se você tem dificuldade quanto a isso, de entender a palavra, de meditar na palavra, já dá esse primeiro passo. Se ajoelhe, se arrependa dos seus pecados e fale com Deus. E no caso da palavra, não só eu, mas tem um grupo aqui de jovens e adolescentes que pode te ajudar, é só você nos procurar. Então, para encerrar, eu gostaria de orar com você. Se você se sente como aquelas 5 virgens, que sabe que Jesus vai voltar um dia, mas ainda não está preparado, eu quero orar com você agora. Então, feche seus olhos aonde você está e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós suplicamos, ó Deus, que esse Teu reino, como nós cantamos, venha sobre nós. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, aqui, nessa terra, assim como ela é feita aí no céu, Pai. Com os Teus anjos servindo ao Senhor, os que são obedientes a Ti, ó Pai. Queremos que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. E qualquer um desses, ó Deus, que está assistindo essa transmissão, que está sentindo esse incômodo, ó Deus, no seu coração, achando que não está preparado para a promessa que o Senhor nos deu da volta do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, fala o coração deles. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito na vida deles, para que eles possam, ó Pai, de fato, e de forma crível, ó Pai, de forma que o Senhor, que pode conhecer e conhece o coração deles, vê que eles estão, de fato, se arrependendo, ó Pai, e querendo deixar o controle da vida deles em Tuas mãos. Ser com esses, ó Deus, jovens e adolescentes, que têm a oportunidade de nos ouvir agora, que têm feito tantas coisas que desagradam ao Senhor fora da Tua presença, e que eles acham que a Tua presença está só na igreja, nos cultos, na escola bíblica, em meio aos louvores, em meio a toda essa vida de igreja, ó Pai, ou de comunhão, de família cristã, mas longe dos seus pais, longe dos seus líderes, longe da igreja física aqui, do templo. Eles têm vivido, ó Pai, uma vida
que está levando cada um deles até aquele dia que o Senhor Jesus dirá: apartai-vos de mim, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Pai, pela tua misericórdia, através do teu Santo Espírito, haja, ó Pai, na vida de cada um deles. É a nossa súplica, Deus. Fazemos isso como igreja do Senhor, juntos agora, suplicando ao Senhor que o Senhor venha agir e nos deixar totalmente preparados para aquele grande dia. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Avisos. E aí eu já estou olhando aqui para alguns aqui. É o Rodrigo que vai dar os avisos? Não, né? Muito bem, gente. O único aviso que a gente tem é o seguinte: baixe o app, o aplicativo da IBBP. Lá você vai encontrar tudo que a IBBP tem para te oferecer, está oferecendo a toda a membresia, a toda a família IBBP. Então, vai lá nessas lojas virtuais, né, de acordo com o seu aparelho aí, celular, tablet, o que for. Vai lá, é gratuito, é só baixar, e aí você vai ter todas as informações. Mas no próximo sábado estaremos juntos, novamente às 19 horas, para trazer, mais uma vez, uma mensagem do nosso Senhor ao seu coração. Que Deus o abençoe. 5 abraços virtuais. Até o próximo sábado.